Puxar tudo aqui que ele pode nos entregar. E a gente chega logo de cara com uma pergunta pessoal. Você sempre sonhou em ser psicólogo? Olha só que pergunta interessante. Uma pergunta que realmente é pertinente para o momento. Desde eu nasci em um lar cristão, né? Nasci em um berço cristão. E, a princípio, eu tinha uma curiosidade imensa, né? Quando ainda desfrutando ali dos cultos que eu acredito que sejam os principais, que o crente não pode perder jamais, culto de ensino, na verdade, e escola bíblica. Então, aquilo despertava nos meus pensamentos o desejo de entender qual seria o meu propósito, né? Qual seria o meu propósito enquanto servo, enquanto cristão? Qual seria o meu propósito enquanto sociedade? E aí, isso ao longo dos tempos, Deus foi fazendo brotar em mim o desejo de cuidar das pessoas. Só que eu não entendia se era um cuidado físico, se era um cuidado através da alma. E ao passar dos tempos, né, através do discernimento da palavra de Deus, através do ensino dentro do ambiente familiar, através da aplicação da palavra, Deus foi me mostrando de forma clara que realmente era o cuidar das pessoas, o cuidar da mente das pessoas. E aí foi onde tudo deu-se início a uma grande jornada, né, que seriam necessárias horas e horas e horas a gente passando aqui para a gente esmiuçar A história tudo, é longa, hein? né, mas em tudo Deus se fez presente, né, e a partir do momento que eu consegui entender qual era o meu propósito, qual era o propósito que Cristo tinha para a minha vida dentro da minha profissão, né, e aí sim veio a psicologia. Principalmente hoje dentro dos ambientes, né? Dentro do ambiente familiar, a gente percebe muito que os filhos, né? Eles conhecem os deuses, aliás, ele conhece o Deus dos pais, né? Mas eles não conhecem o Deus de provar mesmo daquela excelência. E aí esse meu encontro, desde a princípio, como eu falei, eu sempre fui ensinado ali dentro dos princípios, né, do Evangelho. E aí, quando criança, faltava um culto, Micael, não tinha perigo, né? Mas dormia também dormia muito na igreja. Aí de vez em quando minha mãe me dava um cutucão, acorda, preste atenção na palavra. Aí acordava atarentado, mas estava ali servindo, adorando. Daquela minha forma, né? Ainda não tinha aquela experiência própria de conhecer no sentido de: poxa, Senhor, eu sei que Tu podes me ajudar em tudo, né? Ainda era criança, o entendimento era pouco. Aí, conforme eu fui crescendo, eu sempre fui muito confrontado a entender e a buscar esse Deus, né? Então, eu senti essa curiosidade. Eu disse: poxa vida, eu vejo tantas pessoas experienciando milagres, vivenciando comportamentos que eu ainda não vivenciei. É delicado, porque a gente sabe que, principalmente dentro desse contexto de ensino, né, a gente tem o formato de educação dentro do ambiente familiar, e quando nós vamos para as escolas existe uma conturbação dentro da cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, principalmente se a gente perceber a nível nacional, no cenário que nós estamos enfrentando. Isso é um fato, isso é uma realidade. Então, como que eu tinha que me manter, né, sendo que dentro da minha sala de aula tinha ali eu e mais 30 crianças e somente eu professava a fé cristã, né? Somente eu seguia o evangelho. Então era muito delicado. Em muitos momentos a criança ou adolescente ele se sente um pouquinho, de uma certa forma, reprimido, né? E isso é até um alerta aos nossos pais hoje, para que a gente não se conforme, né, com esse mundo. Nós não podemos nos conformarmos com esse mundo. E aí eu lembro que, quando criança ainda, eu não participava de nenhum ambiente que fosse contrário àquilo que a palavra pregava, né? Obviamente que me constrangia, que doía em mim. Eu disse: mas por que eu não... Um exemplo, tá? Por que nas festas juninas eu não posso participar e os meus colegas podem? Né? Por que eu não posso dançar uma quadrilha? Por que eu não posso... Eu era criança, só que chegava em casa e eu ia ter aquele entendimento através da palavra, por aquilo que minha mãe estava me repassando, por aquilo que a minha professora da escola bíblica estava me repassando, por aquilo que meu pastor estava me repassando no culto de doutrina. Aí eu ia começando a entender, né, que eu fazia parte, que eu faço parte desse mundo, mas eu não podia me conformar. E o que é essa conformação? Se colocar em uma forma, se colocar em um formato. E a partir disso, eu fui começando a questionar Deus e eu fui obtendo respostas dele. E isso veio de uma forma muito mais evidente no meu período de ensino médio, faculdade, que realmente eu fazia prova do Senhor e o Senhor se fazia presente na minha vida. Então, eu passei a vivenciar um Deus, não mais um Deus que
os meus professores de escola bíblica me falavam, não mais um Deus que a minha mãe me falava, não mais um Deus que o meu pastor me mostrava, mas um Deus que eu experienciava, né? E isso inundava o meu ser de uma forma sem igual.